Escritas do corpo. A liberdade começa pelas mãos. Memórias, traços, texturas, terreiro, pele, mapeamento, impressão, território, corpo, memória ancestral. O que fazer com o desejo de ser alguém? Bença, Deus te abençoe. Bença, Deus te abençoe. Bença, Jesus te abençoe. Reviver as memórias do meu terreiro, o barro, minhas memórias e força. Terra à vista. Quando eu era criança, chegar na casa da vovó tinha muitos obstáculos. A gente andava muito, passava por uma velha ponte de corda e madeira pelas beiradas do rio Córrego e, por último, tinha que atravessar a linha. Atravessar a linha era sempre muito tenso. Na linha tinha muitas pedras para fazer a gente cair, tinha ratazanas enormes e, vez ou outra, um corpo sem vida. A linha era, para mim, uma espécie de portal amaldiçoado que me pedia muita força para passar ali. E, além disso, um trem estava sempre escondido e pronto para matar a gente em qualquer momento. E aí, minha mãe dizia: a liberdade começa pelas mãos. Eu comecei a tomar conta de casa, eu tinha 8 anos de idade. Eu comecei a cozinhar, arrumar a casa, torrar café, limpar arroz. A canjica era feita no pilão. Tinha que deixar o milho de molho e depois colocar no pilão. Colocava palha de milho rasgada e aí socando até a casca do milho sair. Aquela casquinha fina, sabe? Não podia socar com muita força não, senão ele espinicava todo. Tudo isso eu passei. E eu ficava triste de ver minha mãe com aquele monte de menino e ela trabalhando, lavando roupa para os outros. Eu lembro que eram umas 4 trouxas dessa altura assim, ó, num sol quente. Então, tudo isso eu passei. Limpava arroz. A gente comprava arroz era com casca, não tinha arroz limpo. Era limpado no pilão. Você limpava o arroz, depois você soprava ele. O arroz ficava assim, vermelho, né? Aí depois você punha o quê? Folha de goiaba. Você socava a folha de goiaba para clarear o arroz. Tudo isso eu passei. Tudo isso. E sobre nascer. Eu era uma menina quando uma outra menina me disse que eu fui feita à força. Ela debochava de mim. Em partes, ela bem entendia o que estava me dizendo. Já eu demorei muitos anos para saber. Houve até um tempo em que eu tinha coragem de fazer muitas perguntas descabidas para o meu pai. Mas como é que perguntava sobre essa coisa de ser feita à força? Não sei. Mas isso me dava assim um certo medo de que eu não sabia do quê. O barro, a casa não tinha pintura, era de barro. Argila, né? Que é assim como vocês falam hoje, argila. A gente buscava longe aquelas latas assim de argila. Desmanchava ela na água, passava nas paredes, passava no chão e ficava o chão branquinho e as paredes branquinhas. A bosta de boi fresca, quando a gente desmanchava na água e passava assim, e ficava verdinho igual fosse cimento. Olhava assim, falava que era cimento. E fedia não. Secava e não fedia não. Era assim que a gente pintava a casa antigamente. Ou passava barro branco, ou bosta de boi. Mas a vida antigamente era uma vida muito sofrida, mas era uma vida boa. Era uma vida muito cheia de regras, mas é boa. Às vezes, nós juntava aquela turminha de moça e sentava no portão em tempo de lua clara e cantava até.
Lá pelas 10 da noite, a gente estava cantando. Era uma vida boa. Nós sentava e juntava eu, Tereza de Tisolina, Alica, Naí. Nós era uma turminha que sentava assim de noite, assim, em tempo de lua clara, ou então no terreiro lá de casa, naquelas pedras. Nós ficava ali cantando até tarde da noite. Essas histórias eram tudo lá no Cerro, quando eu era solteira ainda. Depois de casada, minha filha, aí a vida mudou. Mãe, 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 você é feliz? Tantas mulheres de sua vida passavam por ela, por dentro dela. Observava os momentos de alegria e de tristeza e aprendia o que queria ou não trazer como inspiração. Aprendizado. Observava as histórias de amor dessas mulheres e tentava aprender sobre a dor e sobre o amor. Sonhado. Como poderia ser o amor em sua vida? Como poderia ser o amor de sua vida? Até que ponto poderia doer? Até que ponto poderia doar? Ele sumiu e nunca mais voltou. Mas aquilo, quando eu lembrava dele, meu coração disparava. Quando eu ouvia essa música, meu coração disparava. Parecia um trem. Eu sei lá. Não sei se esse homem me benzeu. Sei que esse homem fez comigo não. Eu nunca mais consegui esquecer dele. Eu não bebi, eu não comi nada dele não. Eu não sei o que foi que esse homem fez comigo. Você conversar com uma pessoa uma vez e virar a cabeça desse jeito é muito estranho, né? Eu era triste, muito triste, desde que me entendo por gente. Eu era aquela pessoa que ficava calada e não falava nada, ficava guardando aquela raiva assim comigo. E olha só pra você ver, como que eu era boba. Ele foi embora sem falar nada. Ficou um tempo fora, voltou e já tinha engravidado uma mulher. Ah, mas meus pais ficaram invocados, porque um homem engravidar uma mulher naquela época era um absurdo. E eles não aceitavam eu, uma menina, namorar com um homem que tem um filho. Nunca. Eles ficaram muito bravos de eu querer namorar com ele de novo. Mas aí teve um dia que ele me disse com uma voz rouca, repetidas vezes e bem alto. Talvez tivesse até medo de que eu não entendesse, mas eu senti. Senti muito cada uma das suas palavras. Você não serve para mim. Você não serve para mim. E o silêncio atravessa o corpo. A força, só força. Nós começamos a namorar de novo, fomos indo assim, e aí um tempo ele pediu para ficar noivo. Eu lembro que nós fizemos uma coisinha lá, uma coisinha de comer, na casa dele mesmo. Mas sempre foi esse namoro, esse noivado, esse casamento muito turbulento. Amar é urgente. Há um tempo atrás, eu senti uma urgência enorme em ressignificar os afetos, todas as relações em minha vida. Não cabia mais as velhas dores de amor que se repetiam sempre. Também não dava mais o não saber como agir e ir morrendo no silêncio. Só culpar os outros? Também não traria as respostas para a transformação desse caminho. A nós foi dado o desamor e a violência desde sempre, e é urgente reconhecer que nada disso é nosso. A partir de mim, eu ressignifico as formas de amar. É a partir dos meus que eu ressignifico as formas de amar. Por ela, passavam muitos sonhos e desejos de transformação. Ela sabia, em partes, a mulher que queria ser, mas muita coisa já estava ali e ela não conseguia ver, não conseguia se ver. Em partes, ela sabia a mulher que queria ser. Seu desejo e corpo de dança traziam um mover sentido à liberdade. A liberdade de trazer novos sentidos para a vida. Algo como uma vida bem vivida. Como poderia ser? Muitos anos para saber, compreender, perdoar. Muitos anos para
aceitar, amar o imperfeito. Muitos anos para entender que homem forte carrega dor. Muitos anos para entender por que, enquanto eu dormia, ele chorava. Muitos anos para entender por que minha mãe quase não sorria. Muitos anos para ressignificar. Tempo raiz não vira pó. Se eu fosse uma árvore, poderia romper o meu chão, entraria em minhas próprias profundezas, transmutaria a dor. E tudo que não mais servir, eu faria de adubo. Se eu fosse uma árvore, iria me regar da fonte, da água que brota da terra, bem ali, debaixo dos meus pés. Se eu fosse uma árvore, tocaria e dançaria com o vento, me renderia e cresceria com a luz do sol. Se eu fosse uma árvore, seria estações, eu seria ciclos com a lua. Se eu fosse uma árvore, estaria sempre de braços abertos para receber toda a água que cai do céu. Sobre ser e estar? Para além da pandemia, existem vários mundos que parecem estar em queda livre. E talvez tenha, por aqui também. Por todos os cantos, há uma guerra de quem fala e ninguém escuta. Por todos os cantos, há tantos julgamentos. Por todos os cantos, muitos falam do outro. Quem fala de si? E a gente bem achando que aprendemos a comunicar, que nada. Formas de comunicação geram violências verbais, psicológicas e físicas. Formas de comunicação que perpetuam e geram traumas tempo após tempo, geração após geração. E nesse mundo de muitos mundos, habita em mim e fora de mim muitos mundos bons. Existe um mundo de encantos que traz respostas para tantas perguntas que viajam em meus pensamentos e sentimentos. O que do outro posso aprender de mim? Olhando para tudo isso, o que posso transformar em mim? De que forma posso realmente somar e contribuir? Como chegar com afeto em meio a tantas violências? O que preciso aprender? O que preciso aprender hoje? A natureza tem seus ciclos. Uma árvore se transforma a cada dia. Agora muitas folhas caem neste chão. Não adianta varrer. Esse é o tempo dela. E o vento contribui para que tantas folhas caiam. Eu poderia ver as folhas como uma sujeira, mas eu vejo um ciclo de transformação para o período de florescimento que já se inicia. Eu vejo encantos nos sons das folhas que rastejam na dança do vento. Eu vejo encanto nesse chão que recebe novas cores. Daqui, pequena, diante de tanta grandeza, relembro e fortaleço o aprendizado e exercício constante de observar, sem avaliar. Esse é um dos passos para ter a sabedoria necessária para chegar e estar com amor, cuidado e afeto. Contemple a linguagem que o seu corpo traz. O corpo sabe das coisas que a mente quer curar. O corpo sabe das coisas que a mente quer agregar. O corpo sabe das coisas que a mente quer se livrar. O cuidado de continuar a respirar. Sobre vida, voz embargada, num pranto de dor. Nem sempre as palavras saem no grito com poesia. São tantas vozes contidas, histórias interrompidas aqui e ali. O saber e o prever o fim é duro demais. Nunca foi fácil viver por aqui, mas agora a fome cresce. O desejo por que é de verdade cresce, sem filtros, sem corte. O desejo pela vida cresce. Vida de tudo, vida em tudo, viver é direito.